Maravilha! Funcionou a nossa ordenação, mas a gente está chamando várias e várias e várias e várias vezes, na verdade 3 vezes, né? O método particiona, e não ficou exatamente o que a gente gostaria que ficasse, né? Porque está chamando 3 vezes e não está realmente fazendo o que eu queria que ele fizesse. Então, para que ele criasse, né, para que ele crie um método de ordenação, vamos colocar aqui o nosso método, vou criar o nome desse método, né, essa classe, chamando Quick Sort, que é o nossa técnica, né? Para não confundir com uma função, é a nossa técnica de ordenação. Então, o Quicksort vai ser implementado através desse esquema que a gente passou aqui falando como que está rolando aqui a ordenação. Para que a gente possa entender, a gente seguiu todo o processo, a gente viu o que vai acontecendo passo a passo, porém, eu quero que tudo isso daqui aconteça em um determinado momento melhor, né? Que ele chame isso de uma forma mais automatizada. Para tanto, eu vou limpar isso tudo daqui, vou tirar todos esses comentários desse código, só para que a gente possa ver como que funciona. Então, eu vou arrancar esses comentários para a gente ver aqui o que está acontecendo e vamos tentar resumir isso daqui, né? Que os comentários vão acabar atrapalhando a nossa visualização. Então, estou tirando aqui tudo, olha lá, tirando, deixando só o que realmente importa para a gente. Então, aqui são os passos que estão acontecendo. Eu vou tirar todas essas chamadas que são desnecessárias aqui. Então, ó, esses imprimes da vida são desnecessários, né? Então, imprime, a gente vai imprimir no começo e no final. Eu também não vou mostrar mais posição nenhuma, vou deixar isso daqui. Não me importa agora, vou tirar. E olha só, nós temos isso daqui. Isso daqui é a minha técnica de ordenação. Então, eu passando, né, isso aqui vai ser a minha técnica de ordenação. O nosso método de ordenação, vou fatorar ele no método, né? Public void, o nome do método é quick sort, e a gente vai entender como que esse quick sort vai funcionar. O Quicksort, ele tem essas características aqui de parâmetros, né? Eu vou passar o array para ele, que a gente está passando o array, dizendo onde começa e onde termina. É isso daí. E aí a gente vai fazer exatamente isso daqui dentro do método. Então a gente vai fazer isso daqui dentro do método. A gente vai fazer isso daqui. E isso daqui vai resultar na nossa ordenação. Vou chamar então um quicksort aqui. Ele vai ser aqui, ó, quicksort, ele não retorna nada e ele ordena. Então, vai ser isso que vai acontecer. Só para entender, vai ser assim. Simples desse jeito. A gente passou todo aquele código para cá. Só que, pô, vou criar um monte de variável, e se aumentar o tamanho do array, aumenta a quantidade de chamadas. Então, se eu tiver mais elementos, ele vai criando mais partições. E eu tenho que fazer alguma forma dele chamar isso daqui de forma mais automatizada. Então, eu preciso entender isso daqui, como está funcionando. Para que eu possa entender, a gente tem que imaginar que esse cara aqui é a posição do meu pivô. Isso eu vou precisar. Ele recebeu notas, recebeu o início e recebeu o término. Eu vou substituir aqui, ó, o término, notas.length, início, substituindo o zero. Beleza? Só substituir isso. Agora não é mais pivô 1, posição pivô 1. É posição pivô só. Posição pivô, posição pivô. Beleza. Pô, mas e se eu chamar agora, não mais particiona, mas se eu chamar o próprio quicksort? Se eu falar assim, ó, quicksort desse lado, quicksort do outro lado. Então, eu divido e mando ele ordenar o lado da esquerda e falo para ele:
ordenar o lado da direita. Funcionou. Belezinha. Olha só que legal. A gente compila. Quick sort. Tem que ser estático. Esqueci do static. Certo? Certo. Não errei mais nada. Aí. Executa. E aí, quando você executa, ele vai dar um erro que a gente já sabe, né? Array index out of bounds. Ele estourou o limite do array de alguma forma. E aí, por que ele estoura o limite do array? Se você lembra das aulas passadas, quando a gente estava falando dos algoritmos, tanto do merge sort como da busca binária, que são algoritmos que a gente implementou utilizando recursão, e a gente está utilizando recursão, então a gente está chamando o método quicksort dentro dele mesmo, a gente vai entender que esse cara daqui é o nosso caso recursivo, aquele caso que se chama. Está faltando o caso base, que é ele, quando ele para de chamar. E a gente tem dois problemas que podem acontecer quando a gente faz recursão. Ou a gente tem um erro, ou a gente tem uma exception. O erro é o stack overflow error, e a exception é um index out of bounds. Então, ou ele se chama tantas vezes que estoura a pilha de chamadas, ou ele, passando os parâmetros, pega uma posição que não deveria pegar dentro do array. E aí dá array index out of bounds exception. São as duas possibilidades. Então, está faltando aqui essa implementação. E eu falei dessa implementação. Eu vou abrir aqui novamente o particiona ordenado, né? E a gente vai ver aonde eu falei para vocês. Está aqui, ó. Na segunda chamada, eu falei aqui, ó. Acabaram os testes. E aí, quando que acaba o teste? Quando ele chega menor que esse cara. Aí, beleza, é menor que ele. E eu falei uma outra coisa. Olha, já que, né? Já que só ficou um elemento desse lado, já que ficou somente um elemento, ele está na posição correta. Se só sobrou um elemento, ele está na posição correta. Ou seja, se eu só tiver um elemento, ele está na posição correta. Como que a gente pode verificar mesmo quando só tem um elemento? A gente pode testar se subtrair do término o início, tem que ter mais que um. Então, se tiver um, já era, eu não quero mais. O nosso caso daqui, então, a gente vai fazer um teste. If o término menos o início, se isso daqui for maior que 1, quer dizer, então, que ele pode chamar o caso recursivo. Então, se for possível, faça isso, né? Aqui, ó, o caso recursivo vai ser chamado aqui. Vou colocar só para dentro, olha lá, bonitinho. Indentou, ficou bonito e dentado. Tirar esses espaços. Aí, ó, fechou. Caso recursivo, ele simplesmente vai pular isso daqui. Se for menor ou igual a 1, é o nosso caso base. Então, se tiver apenas um elemento, ou se não tiver elementos, ele para. Então, com o if, a gente resolve, a gente implementou o nosso caso base, compilando, executando, maravilha, a gente tem agora lá os nossos dados originais, nossos dados ordenados, ó, 2, 3, 4, 1, 6, 9, 7, 5, 8, 2. Maravilha! Lindo, maravilhoso! Esse negócio é demais. Eu falo, recursão é lindo, né, cara? Putz, grila. Ô, coisa show de bola. A gente conseguiu, então, pegar aquelas 3 linhas que a gente tinha utilizado e a gente colocou. Se eu inserir mais dados aqui, agora eu já nem preciso separar a nota, assim, né? Posso inserir ela aqui direto, né? Posso inserir aqui sem problema nenhum. É só para ficar mais fácil. Posso fazer isso aqui numa boa. E olha lá, agora a mágica está em testar isso daqui.
Para testar, a gente já entendeu, já aprendeu que existem duas classes muito bacanas que podem nos ajudar. O Instant, que é uma das classes novas do Java para medição de tempo. Então, você não usa mais o date ou o calendar, você usa o Instant, que ele vai pegar informações de data, minuto, data, hora, minuto, segundo, milésimo de segundo, né? E assim, uma aproximação gigantesca, né? E o instante ele pega em UTC, ou seja, sem o time zone. Então é uma boa para a gente brincar. E aí você pega antes de começar o método, depois de começar o método, você mede o tempo. Primeira coisa que é legal fazer. E aí com o duration ele consegue verificar a diferença de um tempo para o outro, ele calcula aí em quanto tempo, né, qual é a diferença dos dois instantes medidos, né? Qual o período de tempo decorrido na execução do Quicksort, no caso. E outra coisa legal seria, por exemplo, fazer a contagem de quantas vezes o Quicksort foi chamado. Com 5 elementos, ele chamou o Quicksort uma vez, o Quicksort foi chamado 2, depois 3 vezes. Será que foram só 3? Vamos criar aquela variávelzinha maceteada que a gente já sabe aqui. Então, a gente vai fazer aqui uma static int contador, começando em 0. E aí, eu vou colocar esse contador para ele ser incrementado aqui dentro da chamada do Quicksort, contador mais mais. E após a execução, eu vou mostrar aqui, ó, system.out.println. E aí, deixa eu já aproveitar isso daqui. Eu vou colocar aqui no nosso imprime para ele pular uma linhazinha no final. Só para ficar separados os dados. Vou mandar imprimir aqui quantidade de chamadas do Quicksort, né? Quantas vezes o método Quicksort foi chamado? E a gente coloca o nosso contador aqui para a gente ver quantas vezes ele foi realmente chamado. Bom, compilou, executou, ele foi chamado 7 vezes. E aí você falou, mas a gente só chamou 3 vezes. Ele tem que ser chamado ainda mais algumas vezes. Quais são as vezes que ele tem que ser chamado? A gente contou 3. Para 7, faltam 4. Aonde estão essas 4 vezes que a gente não viu, né? Isso daí é muito importante da gente entender. Quando nós começamos, então vamos começar lá na primeira chamada. Então, na primeira chamada do Quicksort, primeira chamada, começa lá. Ele vai pegar e ser chamado uma vez. Chamamos ele aqui uma vez. Quando ele chamou uma vez, ele chegou e decidiu dividir em 2 partes. A gente vai ter que chamar uma vez para cá e uma vez para cá, beleza? Então, aqui deu as 2 vezes a mais. Então, a primeira chamada, segunda, terceira, para esses dados, para esses dados. Quando a gente chamou para esse cara daqui, que é a segunda chamada dele, a gente vai ter que os nossos dados vão ficar ordenados para um lado, então, ó, vai ficar aqui, ó, ordenado para um lado, ordenado para o outro. Mas ele tem que chamar essa vez e essa vez. Mais 2, então já deu 5. Só que ele tem que chamar também para esse lado e para esse lado. Mais 2, deu as 7. Então ele tem que chamar essas vezes daqui. São 7 chamadas. E essas 4, para ele descobrir que ele não precisa fazer nada. Então, feito isso daí, ele vai pegar e parar de chamar o método. E aí finalizou. Por isso que deram 7 chamadas do método. Mas efetivamente que ele faz troca são apenas 3. Então, você consegue ver isso daí quando você coloca um contador no particiona. Então, vou colocar aqui um contador Quicksort. Então, aqui é o contador Quicksort. Quicksort. Vou colocar aqui um contador particiona. Um contador para o particiona. Eu vou colocar lá dentro do método particiona. Vou colocar aqui ó, um contador particiona mais mais. Só para a gente ver.
E aí vamos ver aqui quantas vezes ele chamou o método particiona. E aí, compila, executa, e aí você vê que realmente, né, só para ampliar aqui, ó, ele chamou o método Quicksort 7 vezes, mas ele tem que chegar naqueles últimos 4 casos lá de baixo, justamente para ele poder fazer. Isso aqui é uma pilha, né? É uma árvore, né? Uma, duas, quatro. Então, para uma, ele tem duas. Para essa daqui, ele tem duas, e para essa aqui, ele tem mais duas. Então, uma, duas, quatro. Então, ele está fazendo isso daí. Então, quando que ele para de particionar? No terceiro nível. E se você mexer no seu pivô, né? Mexer no valor do pivô vai mexer no número de execuções. E isso daí é o que eu gostaria de discutir com vocês. O método de ordenação que a gente estudou anteriormente, que foi o método de sorte, ele tem tempo constante de execução. Ele, independente da ordem dos dados, ele vai demorar a mesma quantidade de tempo. Se a quantidade dos elementos que ele tem que ordenar é a mesma, ele demora sempre a mesma quantidade de tempo. Agora, o Quick Sort, não. O Quicksort ele tem um probleminha. E o probleminha dele é justamente no balanceamento dessa árvore que a gente acabou de comentar. Se a gente pegar o valor mediano e ele conseguir sempre pegar no meio, é a perfeita, a melhor das execuções que a gente poderia ter. Ele forma uma árvore totalmente balanceada de chamadas. Agora, quando não é, quando ele é muito pequeno ou muito grande, ele descamba. E vamos ver ele descambar aqui. Vamos fazer um teste, né? Vamos ver o que, que acontece. E se esse cara daqui, ele fosse, por exemplo, o maior dos valores? Peguei aqui, ele tirou 9,9. Compilei, executei. E olha só o que, que aconteceu. Só por ter colocado, ao invés de ser 6, eu coloquei 9. Ele não é mais o mediano, é o maior dos valores. Ele chamou o método de ordenação Quicksort 9 vezes e o particiona passou a ser 4. Esse é um probleminha legal. Se eu pegar agora e colocar, por exemplo, a menor nota, chamar novamente, compilou, executou, ele deu o mesmo caso daqui, porque os dados do meio continuam da mesma forma. Mas e se eu tivesse, por exemplo, com os meus dados ordenados, né? E eu chamasse esse quicksort? Compilei, executei, ele chamou, então, para essa quantidade de dados que eu tenho, que no caso são 5 elementos, ele chamou 9 vezes o método quicksort e 4 vezes o método particiona. E se eu inverter isso daqui, né? Se eu colocar os dados decrescentes? Estão em ordem decrescente agora. Compilei, executei. Olha só que legal. Ele fica totalmente usando tudo que é recurso. Ele faz a maior quantidade de chamadas possíveis. E você pode ver que ele coloca na ordem certinho. Mas o que, que acontece? Ele pega esse cara, aí coloca todo mundo para um lado. Aí ele vai pegar esse cara, coloca todo mundo para esse lado. Vai pegar esse cara, colocar todo mundo para o outro lado. São 4 chamadas do particiona. Só que para cada um desses, ele tem que. 4, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 que ele chama. Perdão, que ele chama os dados individuais, né? Então, ele tem os dados individuais mais o particiona. Então, é 5 que ele fez, mais as chamadas individuais aqui do particiona, que são as 3 chamadas que ele fez. E é isso que vai acontecer. Então, a gente tendo os nossos dados ordenados de forma A ou B ou C, né, ele muda o funcionamento. Se a gente aumentar a quantidade de elementos, a gente vai ver que o Quicksort ele faz uma chamada logarítmica, né? Então, ele utiliza, na verdade, a de um log de 2, ele vai dividindo por 2. Cada vez que ele divide por 2, ele vai ter
Dividiu por 2, tem 2 chamadas. Dividiu por 2, tem mais 2 chamadas. Então, essa chamada logarítmica que ele faz é interessante, porque conforme eu vou crescendo nos meus dados, não cresce tão absurdamente a minha ordenação, né? A minha chamadas de ordenação. Por que, que não cresce tão absurdamente? Porque se os dados estiverem balanceados, tem que lembrar desse detalhe, a gente vai ter um log de n sendo chamado, vezes a quantidade de elementos que ele vai ter, todas as chamadas embaixo, mais a quantidade. Então, ele vai ter, na verdade, um n log n execução. Então, o tempo dele, né, falando em notação Big O, é n log n. Então, isso daí é bem legal para a gente. Por quê? Porque ele vai ter um crescimento que não é muito abrupto, que nem a gente tem lá n quadrado. O log n só avisa essa subida, né, de tempo. Então, só quando a gente tiver muito, muito, muito elemento, que ele vai demorar um pouco mais. Mas também, por ser log n, não é tão gritante. Se fosse somente n, ele estava subindo absurdamente. Ele cresce de uma forma que fica, né, com muitos dados, acaba ficando inviável da gente usar essa técnica. Dessa forma daqui, ele fica extremamente rápido. E ele tem uma vantagem gigantesca em relação ao merge sort. A diferença e por que, que o merge sort por velocidade constante não é o melhor? Porque o merge sort, ele cria uma cópia do vetor e depois ele copia isso aí de volta. Então ele cria uma cópia ordenando, pega esse ordenado, devolve. Faz aqui, devolve, faz aqui, devolve, faz aqui, devolve. Esse processo de cópia é custoso. E é isso daí que o merge sort sai perdendo. Se o merge sort conseguisse fazer essa ordenação dentro dele mesmo, sem precisar movimentar, com certeza, garantido, ele derrubava o quicksort. Com certeza. Como não, infelizmente, o quicksort derrubou o merge sort. É isso daí.